Você já percebeu que toda vez que alguém fala em Petrobras, o mercado inteiro parece prender a respiração? De um lado, analistas empolgados prometendo lucros históricos. Do outro, especialistas alertando: isso pode ser uma armadilha perigosa. Mas, e se eu te dissesse que há algo por trás dos números, algo que a maioria das pessoas não está vendo, e que pode determinar se 2026 vai ser o ano da explosão ou do colapso da Petrobras? Antes de te mostrar os dados e o raciocínio por trás do que está prestes a acontecer, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui a gente não fala só de investimento, a gente fala de consciência financeira. Por décadas, a Petrobras foi vista como sinônimo de segurança, um nome forte, estatal, do povo. Mas essa imagem, que ainda vive na cabeça de muitos brasileiros, é parte do problema. Enquanto você olha para a Petrobras como uma empresa segura, os grandes investidores estão olhando para ela como um tabuleiro político e econômico. E quem entende o jogo lucra, quem não entende, paga a conta. Agora, o que quase ninguém comenta é que a Petrobras está entrando em um dos ciclos mais decisivos da sua história moderna, e os sinais já estão no ar, só que disfarçados. Primeiro sinal: a recomposição do preço do barril de petróleo. Depois de um período de estabilidade, as tensões geopolíticas e o redesenho da matriz energética global estão voltando a pressionar o preço para cima. Isso pode parecer bom, afinal, mais lucro por barril, certo? Mas aqui vem o ponto cego. A Petrobras não é totalmente livre para aproveitar isso. Segundo sinal, a política de dividendos. O mercado se acostumou a dividendos gigantescos, mas o que acontece quando o governo decide redirecionar parte desses lucros para investimentos públicos? Exato, o investidor comum é o último a saber, e o primeiro a sentir no bolso. Terceiro sinal: o ciclo eleitoral se aproximando. Historicamente, o período pré-eleitoral é quando a Petrobras se torna mais estratégica. Mudanças de comando, revisões de política de preços e interferências sutis começam a aparecer. E quem não entende como ler esses movimentos, acaba acreditando que tudo é instabilidade momentânea. Mas e se eu te dissesse que esses três sinais juntos apontam para uma virada poderosa em 2026? Uma virada que pode, sim, fazer a Petrobras explodir de valor, mas só para quem entende o tempo certo de agir. Enquanto a maioria das pessoas discute se vale a pena comprar Petroara, agora, os grandes fundos já estão se posicionando de forma silenciosa. Eles sabem que a empresa está preparando uma transição estratégica, não só na exploração de petróleo, mas também na energia renovável e no refino interno. O que o mercado não percebeu ainda é que essa mudança não é de curto prazo, é de identidade. A Petrobras está tentando se reerguer como uma empresa de energia completa, não apenas uma petroleira. E é exatamente isso que torna 2026 um ano explosivo. De um lado, a base de valorização das commodities. Do outro, o realinhamento da matriz energética. E no centro, uma estatal com potencial de se tornar um dos maiores pagadores de dividendos do planeta. Ou uma bomba relógio política, dependendo do rumo que tomar. Agora, deixa eu te contar algo que quase ninguém fala nos noticiários financeiros. A Petrobras é, antes de tudo, um instrumento de poder. E quem entende isso, investe com estratégia, não com emoção. Cada decisão sobre preço de combustível, dividendos, investimentos ou endividamento é uma peça dentro de um tabuleiro político. E quanto mais a população sente os efeitos da inflação, mais a empresa se torna uma ferramenta de narrativa. Então, a pergunta que você precisa se fazer não é quanto a Petrobras vai valer em 2026. A pergunta real é: quem vai controlar o rumo da empresa quando a pressão aumentar? Essa resposta, e só essa, vai determinar o tamanho da explosão. Se até aqui você está curtindo essa análise, deixa seu like agora, porque isso ajuda muito o canal a crescer e continuar produzindo esse tipo de conteúdo independente. E comenta aqui embaixo: você acha que a Petrobras está prestes a subir ou cair em 2026? Quero saber o que você pensa, e quem sabe a gente não faz um vídeo analisando o seu comentário. Agora vamos aos fatos. Mesmo com toda essa complexidade política, os fundamentos da Petrobras continuam sólidos.
A empresa tem dívida controlada, forte geração de caixa, margem de lucro, acima da média global do BISON dos setor. Mas o que a maioria das pessoas ignora é onde está indo esse dinheiro. Enquanto o foco está nos dividendos, a empresa está reinjetando bilhões em infraestrutura, exploração e tecnologia. Ou seja, está se preparando para algo muito maior. E esse é o tipo de movimento que só aparece nos relatórios financeiros mais profundos, não nas manchetes. Quem consegue ler isso agora, em 2025, vai estar um passo à frente em 2026. Se você olhar friamente, existem 3 possíveis futuros para a Petrobras em 2026. O governo continua interferindo, os dividendos caem e a ação desvaloriza. O equilíbrio político se mantém e ela segue sólida, com bom retorno. O cenário global pressiona o preço do petróleo para cima e o lucro explode. A pergunta é, em qual desses 3 mundos você quer estar preparado para agir? Porque o investidor comum reage, mas o investidor consciente antecipa. Agora que você entendeu o cenário, vem a pergunta que mais importa. Tá, mas quando é o momento certo para investir na Petrobras? E aqui vai uma verdade que poucos têm coragem de dizer. Não existe um momento perfeito, mas existe um momento inteligente. O investidor comum tenta acertar o pico da alta ou o fundo do poço. O investidor consciente entende o contexto do ciclo. Hoje, com os preços das ações ainda em patamar relativamente baixo e os dividendos atraentes, a relação risco-X-retorno é uma das melhores dos últimos anos. Mas atenção, isso não é um convite para entrar de qualquer jeito. A estratégia certa começa com diversificação. Não coloque todo o seu dinheiro em uma só empresa, nem mesmo na maior do Brasil. Monte uma base sólida com renda fixa e fundos imobiliários, e então use uma parte menor para se expor ao potencial da Petrobras. Assim, você ganha com o crescimento e dorme tranquilo se algo der errado. Mas aqui está o detalhe que separa quem ganha de quem perde. O risco invisível da Petrobras não é o preço do barril, é a política interna, mudanças de comando, novas diretrizes sobre combustíveis e revisões de metas ambientais. Tudo isso pode alterar o lucro em questão de semanas. Por isso, se você está pensando em investir, precisa acompanhar não só os relatórios da empresa, mas também o cenário político e econômico. Lembre-se, a Petrobras é estatal e o governo sempre terá voz. Quem ignora isso investe às cegas. Agora, deixa eu te mostrar o outro lado da moeda. A Petrobras está expandindo agressivamente sua atuação em energia renovável, algo que vai se tornar o novo motor do crescimento global nos próximos anos. Parcerias estratégicas com empresas internacionais, desenvolvimento de biocombustíveis e investimentos em eólicas offshore estão ganhando força. E se ela conseguir equilibrar essa transição com o lucro das operações de petróleo, o potencial de valorização é gigantesco. Esse é o tipo de movimento que o mercado só percebe depois que já aconteceu. Mas quem está prestando atenção agora, em 2025, já consegue enxergar o caminho se formando. E aqui vai algo que poucos roteiros financeiros falam. Investir na Petrobras é também um teste emocional, porque a cada notícia política, a ação oscila. A cada decisão judicial, o mercado entra em pânico. E é justamente nesses momentos de ruído que o investidor paciente constrói patrimônio. O segredo está em não reagir ao pânico, mas entender o contexto. Se você acredita na recuperação estrutural da empresa, o tempo joga a seu favor. Mas se você se deixa guiar pelo medo, acaba vendendo no pior momento possível. O verdadeiro investidor não é aquele que compra no fundo, é aquele que mantém a calma quando todos estão desesperados. Vamos ser práticos agora. Se você quiser montar uma estratégia para 2026, anote isso. 1. Divida sua carteira em blocos. 50% em ativos de renda fixa, para segurança e liquidez. 30% em fundos imobiliários e ETFs. 20% em ações, sendo Petrobras uma delas. 2. Use aportes mensais. Invista um pouco a cada mês, independentemente do preço. Isso se chama preço médio, ponderado. É assim que os grandes fundos constroem posição. 3. Não se apaixone pela empresa. Tenha um plano de saída. Se os fundamentos mudarem, saia com disciplina, não com emoção. Esse método simples pode transformar uma aposta arriscada em uma estratégia previsível e lucrativa. Se você chegou até aqui,
é porque realmente quer entender o mercado de forma diferente. Então faz o seguinte, deixa aqui nos comentários o que você acha que vai acontecer com a Petrobras em 2026. Explodir ou derreter? Se inscreve no canal e ativa o sininho porque nos próximos vídeos eu vou mostrar as estratégias dos grandes investidores para se posicionarem em empresas estatais. E claro, deixa o like, porque isso mostra para o YouTube que o conteúdo está te ajudando e faz com que ele chegue para mais pessoas que, assim como você, estão cansadas de perder dinheiro por falta de informação. Agora respira e pensa comigo. A Petrobras já passou por escândalos, crises e trocas de governo, e ainda assim continua de pé. Isso não é sorte, é estrutura, é força de mercado, é o poder de uma empresa que, goste ou não, move a economia brasileira. 2026 pode ser o ano em que a Petrobras explode em valor, ou em que ela vira o centro de uma nova crise. Mas de um jeito ou de outro, quem estiver preparado vai sair na frente. E no final das contas, investir não é sobre prever o futuro, é sobre se preparar para ele. E a gente fala de investimento com clareza, estratégia e emoção. A gente fala de liberdade financeira com os pés no chão. Nos vemos no próximo vídeo. E até lá, lembre-se, informação é poder, mas ação é o que muda o seu destino.